Olá, irmãos, a paz do Senhor. A palavra de hoje está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 15. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15, eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração de uma forma surpreendente. Olha o que diz o versículo 12 do livro de Tiago, do capítulo 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse versículo 12 começa dizendo bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem que suporta com perseverança. Quer dizer o quê? Vai vir momentos difíceis, vai vir momentos de luta interna e luta externa, e você tem que suportar e tem que perseverar, porque Deus não gosta de pessoas inconstantes, que uma hora está e outra hora não está. Pessoas no qual não persevera, desiste facilmente de qualquer objetivo, dependendo da luta que esteja enfrentando, já está logo desistindo. Deus, ele gosta de pessoas perseverantes, pessoas que não desiste porque o vento está soprando, não desiste porque a tempestade está forte. Deus gosta de pessoas que perseverem. Persevere em meio às provações, porque as provações são muitas. Porque nós estamos vivendo, aqueles que estão em Cristo Jesus, na contramão do mundo. O mundo diz, amém, que não tem nada a ver, não tem nada a ver falar mal do teu irmão, todo mundo fala, não tem nada a ver, amém, pegar emprestado e não pagar, não tem nada a ver prometer algo e não cumprir, não tem nada a ver, Deus entende, pastora, Deus entende que eu não dei conta, Deus entende que eu não consegui, ei, para com isso. Para com isso. A palavra de Deus é bem claro. Feliz. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Então quer dizer que aquele que não suporta com perseverança é infeliz? Sim, porque se torna frustrado. Amém? Porque acaba abrindo mão do que o Senhor tem preparado para ele por causa das adversidades, das lutas e das provações. Deus nos prova o tempo todo. Ele nos prova quem é que está em primeiro lugar na nossa vida. Quem é que está em primeiro lugar sobre as nossas escolhas? Quantas vezes nós falamos Deus está em primeiro lugar, mas na primeira oportunidade nós provarmos isso diante do Senhor, acontece totalmente ao contrário, porque uma coisa é eu falar com a minha boca que Deus está em primeiro lugar, e outra coisa é eu provar com atitudes que Deus está em primeiro lugar. E a prova serve para isso, para que eu venha mostrar para Deus com atitude que Ele é e sempre será a primeira opção da minha vida. Ele está em primeiro lugar. Então, a palavra de Deus é bem claro, suporta. Quer dizer que não é algo insuportável, é algo que você e eu conseguimos suportar. Suporta com perseverança, quer dizer, não desista. Não desista no meio do caminho. Aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, quer dizer o quê? Você foi provado por Deus. E você foi aprovado nessa prova. Você foi aprovado porque você suportou, amém, a aprovação com perseverança. Aí você é aprovado por Deus. Aí acontece o que? Diz no versículo 12, parte C: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor fez a promessa de nos dar a coroa da vida, e Ele cumpre quando você, amém, persevera
as provações, quando você suporta as provações com perseverança e não desiste. Quando você não desiste, você é premiado pelo Senhor, Deus da tua vida, que te prometeu dar a coroa da vida. Por quê? Porque Ele te ama. Versículo 13 diz assim, acompanha aí na sua Bíblia o versículo 13. Ninguém ao ser tentado, então existe uma diferença entre provação e tentação. E a diferença clara entre provação e tentação é essa. Provação é Deus que nos dá. Deus, Ele nos prova. Ele nos coloca em situações para nos testar, para ver em quem nós estamos confiando, em quem nós estamos esperando e em quem nós cremos. Isso é provação. Agora, a tentação é diferente. Tentação muitas vezes é o que nós observa, é aquilo que nós queremos e nós sabemos que aquilo não provém de Deus. Como diz aqui no versículo 13, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Sabe por quê? Versículo 14 responde, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O que é a cobiça? É algo que você deseja e você sabe que aquele algo não provém de Deus. Você começa a cobiçar, você começa a querer, e essa cobiça vai te levar a uma tentação. E você precisa orar em cima disso. Pedir para que Deus venha te livrar das tentações. Para que Deus venha te dar sabedoria para passar longe dessas tentações. Se você sabe que você tem fraqueza em algo, fuja. Fuja daquilo que está te levando a cair no precipício. Se você sabe que aquele caminho vai te levar para o precipício, dá a marcha ré, volte, não vá em frente, porque você sabe que a possibilidade de você cair, ela é muito grande. Eu sempre dou esse exemplo e é muito claro. Se uma pessoa que tem um problema de saúde não pode comer doce, ou não pode comer doce em excesso, mas você gosta muito de doce, se você ficar diante de uma mesa cheia de guloseimas, cheia de doce e principalmente os doces que você mais gosta, porque Satanás ele prepara a mesa, ele prepara banquetes para colocar na tua frente, para fazer você cobiçar, para te seduzir e para fazer você cair na tentação. Por mais que você saiba que essa queda e essa tentação pode te levar à ruína, pode fazer com que você não consiga se levantar ou não consiga sair daquele estágio por algum tempo. Então, imagina uma pessoa que não pode comer açúcar ou não pode comer em excesso, mas gosta muito. Satanás, ele nos observa. Esse é o trabalho dele. Ele é paciente, ele nos observa o tempo todo para tentar achar o ponto certo de nos tentar, para achar o ponto certo de criar situações para fazer com que nós caiamos na armadilha que ele tem planejado. Então ele observa. Se ele sabe que você tem problema nessa causa, se ele sabe que você tem uma fraqueza nessa causa, ele vai bater exatamente nela, para que você possa cair e para que você possa se enfraquecer espiritualmente na presença de Deus. Então, Satanás observando, ele sabe que você não pode comer doce em excesso, mas que você gosta. Ele vai colocar na tua frente uma mesa cheia, uma mesa preparada com os doces favoritos, e vai usar alguém do teu lado para dizer, come só um pouquinho, não vai fazer mal. Você vai olhar para aquela mesa e você vai imaginar
Quem consegue comer só um pouquinho de algo que gosta muito? É quase que impossível. Então é melhor que você faça o quê? Fuja, saia daquele lugar, saia daquele ambiente, saia, porque é muito difícil resistir à tentação. É muito difícil não sucumbir diante de uma mesa preparada diante de ti. Tem pessoa dizendo, não, mas eu sou forte o suficiente. Eu sou forte ao ponto de olhar uma mesa cheia de guloseimas e não cair. Ok, a maioria não é. E nós sabemos que a nossa força vem de Deus e não de nós, porque nós somos fracos. A melhor escolha é sair, é fugir, é sair daquele lugar ou resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu declaro claramente, se você está sem força o suficiente, saia, se afaste. Amém? Porque a tentação é muito forte. Você vê a mesa preparada e Satanás faz isso constantemente. E muitas pessoas dizem, eu não resisti à tentação e caí. Caiu porque estava lá paquerando, amém, aquela tentação. Estava lá, amém, sendo seduzido, sendo atraído por aquilo, como diz no versículo 14, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então toma cuidado, Satanás está armando laço, Satanás está criando pratos, ele te observa, ele sabe muitas vezes qual é a tua fraqueza. Muitas vezes que eu diz, não quase sempre. Muitas vezes sim, porque muitas vezes você dá brecha e sai contando as tuas fraquezas. Cuidado, somente em oração você deve conduzir a Deus, pedindo força e principalmente só em oração, em pensamento. Olha o que diz o versículo 15. Então a cobiça, você cobiçou, você está olhando, você está desejando. A cobiça, depois de haver concebido, quer dizer o quê? Depois de você ter consumado, depois de você ter caído nessa tentação, depois de você ter sucumbido diante do prato ou da mesa preparada por Satanás para fazer você se afastar de Deus, para fazer você se enfraquecer, e muitas vezes ele usa pessoas no seu derredor com a frase, todo mundo faz. Com a frase, mas você quer ser mais perfeito do que o outro. Mas você é só um pouquinho, não vai fazer mal nenhum. Cuidado com essas frases malignas. Essas frases estão levando muita gente a cair em tentação. E muitas dessas pessoas ficam sem forças, ficam neutralizados. Amém? E não consegue mais se levantar. E precisa de uma ajuda muito maior do que anteriormente. Então toma cuidado. Satanás, ele nos observa, ele nos estuda. Por quê? Porque ele quer entender aonde é a tua fraqueza. Porque ele vai bater nessa tecla até que você caia. Então cuidado. Quantas pessoas diz, pastora, eu sei que eu não posso fazer tal coisa, porque se eu fizer, eu não me levanto mais. Então, Satanás vai fazer de tudo para que você faça exatamente isso, porque o desejo dele é que você não ore mais, que você não leia mais a Bíblia e que você não vá mais à casa do Senhor. E para isso ele precisa te enfraquecer. E ele vai colocar tentações no seu derredor. Ele vai trazer situações no qual vai trazer não só o seu passado que você deixou lá atrás à tona, mas ele vai trazer situações para que você possa sucumbir, para que você possa cair na fé, para que você não consiga mais se levantar. Então toma cuidado. Há uma diferença gritante entre tentação e provação. Muitas pessoas estão sendo provado por Deus e outras pessoas estão sendo tentados pelo diabo. O diabo tem preparado pratos
tem preparado mesas e muitas pessoas têm sentado nessas mesas, têm comido, têm se lambuzado e não têm conseguido mais se levantar na presença de Deus. Por quê? Porque Satanás põe na cabeça dizendo: não há mais jeito, não há mais solução. Você chegou tão fundo, mas tão fundo do poço que não tem mais o que fazer para sair dele. Ei, tem como sair sim, se verdadeiramente você quiser deixar aquilo que te afasta do Senhor, abrir mão. Lembra, sozinho você não consegue. Sozinho você não dá conta, sozinho você não consegue reagir. Você precisa da ajuda de Deus, você precisa clamar por essa ajuda, você precisa pedir a Deus ajuda. Tem pessoa dizendo: pastor, eu não consigo, eu não dou conta. Ok, você não consegue, você não dá conta sozinho, mas com a ajuda de Deus você consegue sair desse poço, você consegue sair dessa situação, você consegue com a ajuda de Deus, mas para que Deus possa te ajudar, você precisa querer a ajuda dele e você precisa pedir a ajuda dele. Pastora, se eu não quiser e se eu não pedir a ajuda dele, aí a tendência é só piorar. Não tente sair sozinho, muitas pessoas já tentaram e não conseguiram. Peça ajuda a Deus. Peça a Deus para que te socorra. Peça a Deus para que te auxilie. Peça a Deus para estender as mãos sobre a tua vida e te tirar desse cenário, te tirar desse quadro, te tirar. E Ele te ajudará. Mas para isso você precisa querer. Se você não quiser, não tem como. Deus, Ele não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a mudar. Você precisa entender que você precisa de mudança. Você precisa entender que você precisa de ajuda. Quantas pessoas acham: não, eu não preciso de ajuda. Não, eu não preciso. Precisa. Mas para isso você precisa reconhecer que sozinho você não consegue. Que sozinho você não dá conta. Satanás, ele está o tempo todo ao nosso derredor, nos observando, tramando contra a nossa vida. O tempo todo. O tempo todo ele apresenta mesas postas, lindas, para te seduzir, para te tentar e para fazer com que você caia. Viu a mesa pronta? Fuja. Viu o convite, amém, muitas vezes irresistível? Diga não. Aprenda. Tem pessoas que dizem: não, é bênção. Não, querido, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. Nem tudo é bênção de Deus. Muitas vezes é algo armado e criado pelo inimigo para fazer com que você retroceda, para fazer com que você caia. Então fique vigilante, vigie o tempo todo. Jesus diz para os seus discípulos e diz para mim e para você hoje: vigiais e orais, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então ora e vigia o tempo todo. Pastor, eu tô orando, eu tô vigiando, porque tem pessoas que oram 1 hora de joelho, levanta e não vigia nada. Você precisa orar e você também precisa vigiar. Porque Satanás está criando tentações, esse é o trabalho dele. O trabalho dele é tentar nos enfraquecer. O trabalho dele é tentar nos impedir de orar, de ler a Bíblia, de ser obediente a Deus. Esse é o trabalho dele e ele está fazendo muito bem feito. Olha o que diz o versículo 15. Acompanhe na sua Bíblia Sagrada. O 14, vamos recapitular rapidamente o 14, diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, é que os olhos veem, amém? Quando este o atrai e o seduz. Olha o que diz o 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer, você sentou, você participou, você comeu, você caiu, entre aspas, dá luz ao pecado. Então tudo começa na cobiça.
cobiçou, caiu nessa cobiça, automaticamente vai dar à luz ao quê? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, vai gerar o quê? Morte. Vai gerar morte. Pastora, vai gerar morte no sentido espiritual e no sentido físico. Primeiro é a morte espiritual. E qual é a morte espiritual? Não sente mais desejo de orar, de ler a palavra, de buscar. Vai no culto, não sente nada. É mais oco, amém, do que qualquer mais oco do que bambu. Amém? Não sente mais nada. Não tem mais a presença do Senhor, não sente mais o aconchego do Senhor. Não sente mais vontade de estar na presença do Senhor. Não sente, amém, a unção vindo dos céus, não sente. Pecado, morte espiritual. A pessoa está morta espiritualmente. Não consegue sentir mais nada, não tem mais interesse, não quer ir mais à casa do Senhor, não quer mais buscar. Por quê? Porque cometeu pecado, pecado consumado. Primeiro você só olhava, cobiçava, observava. Depois essa cobiça, amém, foi gerada em você. Quando a cobiça é concebida e dá à luz, vem o quê? O pecado. Vem o pecado. E o pecado, uma vez consumado, consumou o pecado, pecou, vai gerar morte. Primeiro a morte espiritual, o afastamento de Deus. Porque a palavra de Deus diz, o que faz separação do homem e Deus é o quê? O pecado. Tem pessoa dizendo, eu não estou mais lendo a palavra, eu não estou mais orando, eu não estou mais obedecendo a Deus, mas Deus está comigo. Que Deus? A palavra de Deus é bem claro que o que faz separação quer dizer o quê? Afastamento. Quer dizer que antes, quando você estava com Deus, você estava assim, igual essas duas mãos juntinhos. Depois, quando você peca e o pecado ele é consumado, há essa separação. Deus se afasta de ti. Quanto mais longe Deus está de ti, mais sozinho, amém, incapacitado você fica. Você está morto espiritualmente. Tem cara de quem vive, mas está morto. Porque sem Jesus, que Jesus é a vida, você não tem vida. Você está morto nos seus pecados, nos seus delitos. Aquilo está te levando em situações somente para piorar. Tem pessoas que falam, eu estou em pecado, mas Deus está comigo. Não, não está. Deus não está contigo. Deus não está contigo. Ele quer que você refaça a sua aliança. Como eu posso refazer? Deixando o pecado. Confessando o pecado. Porque a palavra de Deus fala que quem confessa e deixa alcança misericórdia. É necessário confessar, mas é necessário também deixar. O primeiro ato da morte é a morte espiritual. E em seguida vem a morte física. Literalmente. Deus, ele dá um período de arrependimento. E esse período de arrependimento varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que Deus dá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, não sei, isso depende. Para que você venha reconhecer que você está errado. Para que você venha reconhecer que você precisa de ajuda. Para que você venha reconhecer que você precisa de Deus e que sem Deus você não consegue. Porque sem Deus você não é nada. Cuidado. Essa palavra deixa bem claro. Cuidado. Você que está ouvindo essa palavra, Deus está falando contigo. Vigie e ore. Porque a tentação está aí. Porque o inimigo está armando laço para você cair. E você precisa dizer não. Você precisa resistir. Você precisa perseverar. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, não esquece, amém, de deixar o seu joinha. Não esquece de compartilhar. Pode ser que uma vida está passando exatamente por essa situação e precisa ouvir essa palavra hoje.
Então envie para alguém, envie para vidas essa palavra. Me ajude a evangelizar o maior número de pessoas possíveis. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou ao teu coração, não esquece de comentar aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo dentro do possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. Lembrando que eu apresento nas minhas orações diárias, todos os dias, os inscritos desse canal. Não fique de fora dessa oração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça também, quando você for se inscrever, já acionar o sininho de notificações, que todas as vezes que eu colocar vídeo novo aqui no canal, o YouTube te dá um despertamento, fala, tem vídeo novo no canal, ele te avisa. Então não esquece, se você não é inscrito, se inscreva e também acione o sininho de notificações. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar de uma forma extraordinária, que ele irá mover na tua vida. Compartilhe esse vídeo com a sua parentela, com a sua família, com os seus amigos e nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que vai alcançar vidas e através dessa palavra, vidas serão tocadas e abençoadas pelo poder que há na palavra do nosso Deus. Vamos orar? Estenda as mãos juntamente com as minhas. Feche agora os teus olhos e vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir para que Deus venha falar conosco. Vamos pedir para que Deus venha mover na nossa vida, na nossa história. Estenda as tuas mãos e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu te apresento essa vida que está orando juntamente comigo nesse momento. Senhor, que toda barreira, Senhor, que toda muralha, Senhor, que todo empecilho que venha ser quebrado, lançado por terra. Fala, Jeová, fala com essa vida. Deus tem falado contigo, Deus tem falado contigo através da palavra. Deus tem falado e Ele manda te dizer, coloque em prática, para de ser rebelde, para de querer lutar contra a vontade e o querer de Deus. Você não vai conseguir. Deus está tirando da tua vida a fraqueza espiritual, o medo, a angústia, a ansiedade, tudo que te impede de se aproximar do Senhor. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Deus está fazendo obra enquanto você ora. Deus está fazendo obra na tua vida, na tua casa, no meio da tua parentela. Livramento Deus está te dando. Livramento Deus está te dando. Senhor, fortalece essa vida, liberta essa vida, transforma essa vida e opera, Jeová, o teu milagre. Opera, Jeová, o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Receba a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus. Amém.